5, irmãos, nós trataremos sobre Ananias e Safira. Nós faremos uma leitura até o versículo 11, partindo do capítulo 5, do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, vamos nos colocar em pé para fazermos a leitura, por gentileza. Assim diz a palavra de Deus: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes porventura tanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, que é viva e eficaz. Ó Deus, que penetra e, ó Deus, sabe discernir as intenções, os intentos dos nossos corações. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus, limpa toda sujeira, ó Pai, do nosso ser. Quebranta o nosso coração e faça-nos, ó Deus, cheios de atenção, reverência e afeição, nos achegarmos à Tua palavra, porque ela é palavra de vida eterna. Nós nos alegramos no Senhor, que essa semente, ó Deus, caia em nossos corações e possam produzir frutos eternos, de 30, 60 e 90 até 100 por um. É o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis tomar o seu assento. Queridos, nós entendemos que a melhor forma de expor as Escrituras é pela pregação, e mormente a pregação expositiva tem este propósito. Nós chegamos até aqui, até o capítulo 5 do livro de Atos, um livro histórico da Bíblia. E por que assim fazemos, irmãos? Nós pregamos ponto a ponto, trecho a trecho, porque nós não queremos escolher, ou que tenhamos a mão do homem escolhendo o texto que seja aprazível, ou até mesmo diante do seu comodismo, para que seja ministrado à igreja. Nós entendemos que a pregação expositiva faz com que o pregador, ele se atenha ao texto e ele seguirá uma ordem aonde a igreja será guardada de mensagens de carapuça e outras coisas mais. Nós ficamos cativos
a palavra de Deus para que possamos pregar todo o conselho do Senhor. Por isso que seguimos assim, e assim iremos expor esse texto, iremos expor este livro de maneira completa para a glória do nosso Deus. Em nosso EBD já chegamos no capítulo 16 de Apocalipse. Iniciamos no capítulo 1 e assim um entendimento completo de cada livro diante daquilo que Deus tem nos ensinado é aprazível e efetivo no entendimento das Escrituras. Sem mais delongas, este é um texto bastante conhecido. E lembrando que o intento do autor deste livro, o historiador, o evangelista Lucas, é apresentar aquilo que ocorrera nos primeiros passos da igreja. Inclusive nós lemos aqui, daqui a pouco nós iremos falar, essa menção da eclésia, quando diz: e sobreveio grande temor a toda igreja. O propósito do evangelista e historiador é que de maneira exemplar, clara, efetiva, apresentar e narrar os acontecimentos e como a igreja se desenvolveu em sua expansão, capacitados pelo Espírito Santo. Nós vimos desde o início, já no capítulo 1, que tudo aquilo que esta igreja faz está alicerçado naquilo que Jesus fez e ensinou. Ora, a vivência de igreja, a vivência no Evangelho, a nossa vida, caminhada, essência, a nossa doutrina e fundamento se liga diretamente àquilo que Jesus fez e ensinou. Tudo aquilo que é ensinado por homens, anjos, que esteja fora daquilo que Jesus fez e ensinou, da doutrina bíblica, da sã Escritura, é anátema. E vemos isso desde o capítulo 1. Também vimos no capítulo 1 que Jesus ascendeu aos céus. Que Jesus, ali no capítulo 1, ainda tendo sido morto, crucificado, ele ascende aos céus e dos céus ele está guiando a sua igreja. Enquanto em Apocalipse vemos Jesus sustentando a sua igreja, em Atos vemos Jesus guiando a igreja. E assim é dito que essa igreja seria munida, capacitada pelo poder do Espírito Santo para expandir. Eles haveriam de testificar de Cristo em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A promessa fora cumprida. O Espírito Santo ali, aquela profecia ainda em Joel anunciada, é cumprida. A igreja é munida e de fator lógico, claro e evidente, esta igreja passa a testemunhar para diversas nações a respeito da obra e da vida de Cristo Jesus. Pegaremos que esta igreja, ela cresce em número a partir do capítulo 3. Até mesmo porque pela pregação do Evangelho, Pedro é levantado e ali ele prega no poder do Espírito Santo a beleza da vida e da obra de Jesus, e muitos ali se convertem e são chamados a tamanha salvação. Lucas anuncia o fundamento, o chamamento, e é visto o desenvolvimento da igreja. Essa igreja, ela salta ali do que haviam se reunido entre 120 irmãos para um número de 3.000 almas. Logo à frente nós vimos no capítulo 4 esse aumento ainda mais efetivo, indo para 5.000 almas. Homens se rendem ao Evangelho de salvação,
Homens são confrontados pela pregação. O próprio apóstolo Pedro, diante de tantos sinais e maravilhas como foi na vida daquele coxo, ele anuncia a palavra, sinais são vistos e essa igreja cresce. E logicamente, sabemos que tudo aquilo que começa a crescer, os problemas também crescem. E é justamente nesse intento que nós vemos, já partindo do capítulo 4, um contexto muito próprio do desenvolvimento da igreja nos primeiros séculos. Os problemas internos e também externos. Vocês lembram que no capítulo 4 há problemas externos de perseguição? Aqui, partindo do capítulo 4 e capítulo 5, perseguição dos de fora e infidelidade dos de dentro. A mesma igreja que cresce, se desenvolve naquilo que Jesus fez e ensinou. Era uma igreja perseguida por aqueles que eram saduceus, fariseus, os conselhos, e agora é apresentado que essa igreja começa a ter problema interno. Pois então, queridos e amados irmãos, se você está aqui neste ajuntamento pela manhã e diz assim: a igreja tem muito problema, estou fora, é muita hipocrisia, ah não, para que eu vou me unir à igreja? São tantos problemas. Aqueles que estão ali dentro. Atos capítulo 5 deixa claro que haverá infidelidade. Apocalipse no capítulo 2 deixará claro que dentro do mesmo contexto de uma igreja local, existem aqueles que são selados e existem aqueles que são da sinagoga de Satanás. Ora, uma sinagoga, pelo menos acima de 10 pessoas. Então Jesus sabia o que estava dizendo quando ele disse que havia muitos ali no contexto daquela igreja local que eram da sinagoga de Satanás. No desenvolvimento da igreja apostólica e nos primeiros séculos, veremos essas perseguições dos de fora, infidelidade dos de dentro, problemas fora, problemas internos, mas lembre-se, Jesus é aquele que está guiando a sua igreja. Por isso que não devemos ficar desmotivados, porque o próprio Jesus disse que haveria de se levantar muitos em seu nome, mas que Ele mesmo conhece aqueles que são seus. Não desanimemos, não desanimemos no seguinte aspecto, igreja. A palavra de Deus diz assim: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas avançamos para o alvo. E a grande questão aqui é o egoísmo deste casal, que ao passo que é contrastado com a abnegação de Barnabé. Vocês se lembram que no capítulo 4, Barnabé é identificado como um homem que age na liberalidade, um homem que busca e que louva ao Senhor e que tem um coração desprendido. No capítulo 4 é trazida a figura de Barnabé. No capítulo 5 é trazida a figura de Ananias e Safira. Existe um contraste aqui, e a Bíblia toda narra esse contraste, daqueles que são selados de Deus, daqueles que têm a vida de Deus, daqueles que são eleitos, separados e que vivem a verdade do Evangelho, e aqueles que deixam e se entregam aos desígnios de Satanás, que são seguidores do anticristo, da besta e do dragão. Calvino, ele trata esse episódio
com seríssimo, com um olhar seríssimo. Deus quis ensinar aqui quão detestável é a fraude e a ostentação espiritual. Faz sentido agora a palavra de confissão que nós tivemos? Misericórdia quero, e não sacrifícios e holocaustos. A ostentação espiritual. E aí? Vocês acham que nos nossos dias acontece isso? Pessoas que querem parecer uma coisa que não são? A ostentação espiritual para serem vistos? Mas o intento mais íntimo, intrínseco do coração, são as obras das trevas. Para serem vistos, para serem notados. Você acha que em nossas igrejas acontece esse tipo de coisa? E como, né? Vaidade, para que eu seja visto, para que a trombeta toque diante de mim. Logicamente que somos chamados a adorar o Senhor, a despeito de nós mesmos, por amor ao Senhor. Calvino trata esse episódio como seríssimo. Deus quis ensinar quão detestável é a fraude e a ostentação espiritual. Ananias e Safira pecaram contra Deus e não apenas contra o apóstolo. A raiz do pecado não foi reter os bens, mas mentir ao Espírito Santo. Aqui o julgamento súbito demonstra que Deus sonda o coração e não tolera a falsidade dentro do seu povo. Olhe para isso aqui, irmãos. Olhe para a igreja. Nós estamos tratando com algo sério. É seríssimo. A igreja de Jesus, e logo nos primeiros capítulos aqui, Lucas deixa claro e evidente que no desenvolver da igreja, Deus é aquele que condena a falsidade no meio do seu povo. Então, se você está aqui sentado nesses bancos, os oficiais desta igreja, a liderança desta igreja, os membros desta igreja local, pare de olhar para a igreja de forma banal. A igreja de Jesus é a instituição do reino na terra, daquele que criou todas as coisas, daquele que é santo, 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 em um mais alto grau superlativo. Se você quer tratar este lugar, ou tratar da vivência da igreja com falsidade, como diz no Salmo 139, onde nós vemos ali que Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Essa disciplina que acontece com Ananias e Safira protege a igreja nascente. Por isso que a disciplina eclesiástica nós falamos que é tão importante em matéria da igreja. Não se vê mais disciplina. E a disciplina é algo bíblico, estabelecido pelos apóstolos e pela vivência da igreja, porque a disciplina protege a igreja nascente, ensina que Deus não se deixa escarnecer, e o resultado disso é o grande temor que veio sobre todos, elemento vital para a pureza da igreja. Queridos, eu sou de uma época, no contexto da igreja,
em que membros, irmãos, eram pegos em pecados ou em comportamentos inadequados, eles passavam por disciplina. Ali havia um zelo com a igreja de Jesus, e essa disciplina não tem como última instância a insensibilidade ou a falta de amor. A disciplina tem como essência o amor, porque a palavra de Deus diz que Deus disciplina os seus filhos. E ora, nós que somos pais, nós não disciplinamos em amor para que os nossos filhos sejam guardados? Assim também é Deus. E aqui existe uma disciplina. Só que vivemos em um tempo, irmãos, em que os líderes se omitem, os líderes são levados pelo politicamente correto, pelo comodismo. Se tem alguém então em posição na igreja, isso é omissão, e omissão é pecado. Prevaricar contra o Senhor é pecado. Acompanhe comigo o verso 1 e 2 na sua Bíblia. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Mais uma vez, Calvino rejeita a ideia de que o erro foi reter parte da venda. O pecado está na duplicidade religiosa, na busca por aprovação humana, enquanto mentem diante de Deus. Busca por aprovação humana, vaidade, enquanto mentem diante de Deus. Abre aspas, em seu comentário Calvino diz: o pecado não foi que guardaram algo para si, mas que quiseram parecer mais santos do que eram. Isso não acontece nos nossos dias não, né, irmãos? Tão necessário. Claro como a luz do dia, a palavra se renova. Essa manhã é uma manhã de exame, irmãos, de vida e de coração. Qual o propósito e a essência do nosso culto? Por que cultuamos? Por que fazemos o que fazemos? Lembre, Barnabé, no capítulo 4, é um homem que louva, coração piedoso, e o faz, liberalmente ele entrega de coração e com alegria, de forma completa, sem que seja visto e notado por ninguém. Eles poderiam ter dado quanto quisessem, mas enganaram deliberadamente a igreja, fingindo plena entrega, hipocrisia. Por favor, olhe para a sua Bíblia, no verso 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estariam em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Pedro declara que a mentira foi dirigida ao Espírito Santo. Ainda Calvino, em seu comentário, e eu acho isso maravilhoso, irmãos, mentir ao Espírito Santo é tentar a Deus, pois o Espírito Santo é verdadeiramente Deus. Você percebe que no primeiro bloco ele fala: por que mentistes ao Espírito Santo?
E depois ele diz: você não mentiu a homens, mas a Deus. O que chama a minha atenção aqui também é a coragem de Pedro. O primeiro ponto, Pedro, ele olha para Ananias e diz: por que encheu Satanás o teu coração? Em primeiro lugar, como é que um crente, pertencendo à igreja, Satanás toma o coração dele? Já parou para pensar aqui? Se de repente você teve uma visão tão romântica assim, ao olhar para a igreja e achar que não terão problemas internos, ao olhar para a igreja e entender que Satanás muitas vezes age no meio, o que a palavra de Deus diz? Resistir ao diabo e ele não deis lugar. Eu faço o que eu quero, a vida é minha, eu perdoo quem eu quero, eu faço o que eu quero na igreja, os meus pensamentos são os meus pensamentos, aquilo que eu acho é o âmago do meu ser. Não existe mais um olhar para o senhorio de Cristo, aonde aquilo que pensamos, aonde aquilo que falamos. Igreja, preste atenção numa coisa, a Bíblia diz que nós daremos conta até mesmo de cada palavra que proferimos. Você tem noção que é isso? Cada palavra que sai da sua boca, você prestará conta diante do Senhor. A igreja de Deus, as coisas de Deus, pertencer ao Senhor é coisa séria. Homens dão lugar ao diabo, atrapalham o avanço do reino, trazem confusão à obra de Deus. Os problemas internos são os mesmos que se repetem de geração em geração, mas não podemos, irmãos, dar lugar ao inimigo de nossas almas. E aqui fica claro como é que este homem deixou encher Satanás o seu coração. Deixa eu te dizer, irmãos, vigia. Vigia. Deus é aquele que conhece o mais íntimo do coração. Pedro não foi político, um líder que não se deixou ser levado pela política. Ele poderia apenas ter um comportamento, e como bons batistas, muitas vezes nós somos políticos e queremos apenas administrar a situação. Não, Pedro não foi político. O parecer de Pedro é firme, e na palavra de Deus, ele não foi politicamente correto, sendo levado pela massa, para que não fique mal visto pelos homens. E ele não se isentou. Vem cá, quando você ver as obras das trevas, como a Bíblia diz, você tem denunciado? Ou você tem virado as coisas e falado: não, isso não é comigo, não vou me envolver, até mesmo porque eu vou me comprometer aqui. Não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, antes denuncia-as. Pedro não foi levado pela conveniência ou pelo constrangimento. Vivemos em um tempo, irmãos, que não queremos nos comprometer. A conveniência fala mais alto, o constrangimento. Ei, não! Você é filho da luz, você é servo do Senhor, e uma vez chamado por Cristo, você é luz que brilha e sal que salga. Pedro exerceu o seu ofício. Jesus já havia dito para Pedro: apacente as minhas ovelhas. Irmãos, agora não se esqueça de uma coisa: a função de um pastor em apacentar as ovelhas não significa só o cuidado diretamente falando, mas apacentar as ovelhas também quer dizer que você vai afugentar lobos.
Você já pensou se aqui Pedro permitisse esse tipo de prática? O próprio Pedro, que conhecia as escrituras veterotestamentárias, o Antigo Testamento, aonde Deus diz: misericórdia quero, verdade, que ouviu do próprio Jesus, aquele que conhece o intento do coração. Pedro exerceu o seu ofício, e aqui eu quero dar um destaque no ofício pastoral. Pastor é aquele que admoesta em amor, que repreende em amor. Mas como que nós faremos em uma sociedade tão sensível? Ao passo que, se denunciarmos um pecado ou admoestar alguém, é tão frágil. Nunca foi tão pertinente a palavra que chegaria o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas acumularia para si comichões no ouvido. Ora, estamos na era das megas igrejas, das megas churches. Como cuidar de uma multidão de espectadores? É muito melhor se camuflar no meio da multidão e não ser admoestado. Mas aqui em Tito, no capítulo 1, vai dizer assim: porque existem muitos insubordinados, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, olha o que Tito diz: portanto, diante daqueles que são insubordinados, frívolos, enganadores, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Ora, irmãos, se devemos zelar do testemunho de Cristo, da igreja, não viveremos e não veremos a disciplina no contexto da igreja, admoestação, que encorajamento, repreensão, ou agiremos de forma política, apenas para administrar a situação, tampando o sol com a peneira, enquanto isso não temos uma comunidade saudável. Queridos, em nossa igreja nós trabalhamos com governo plural. Nós temos pessoas aqui que entendem das Escrituras, que têm vida piedosa, que nós temos entendido que biblicamente toda a igreja, conforme vimos nos primeiros anos da igreja, governo plural, aonde homens pastoreiam a igreja. E sim, irmãos, nós sentamos, muitas vezes nós admoestamos, muitas vezes nós repreendemos e não deixaremos de fazer. Não deixaremos de cumprir o nosso ofício, porque isso é saúde para a igreja. Lembrando que a declaração aqui, quando é dito, você mentiu contra o Espírito de Deus, ela é tanto cristológica, porque Jesus é o Senhor da igreja, e penatológica. O Espírito é de Deus, e também eclesiológica. Ferir a igreja é ferir o próprio Deus que nela habita. Assim, a hipocrisia religiosa é uma afronta direta contra o nosso Senhor. Um coração quebrantado e contrito, esse o Senhor não despreza. O Senhor nos chama a nos aproximar do trono da graça com ousadia. O Senhor é aquele que perdoa pecados. O Senhor, Ele não despreza esse coração quebrantado e contrito. Aquele que é pecador e dobra o seu joelho e diz: Senhor, sê propício a mim, pecador.
Você tem andado no engano do seu ser? Ou essa convicção da sua condição, de quão pecador você é? Você cresceu nesse tipo de evangelho que coloca o homem do centro e diz que o homem não é tão mal assim, que na verdade o homem é até mesmo bom? Ou o olhar que você tem acerca de si mesmo é: Senhor, ser propício a mim, pecador. O Senhor é grande, é poderoso, misericordioso. Olhe comigo na sua Bíblia, por gentileza, o verso 5 e 6. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Calvino vê o castigo súbito como sinal da santidade de Deus. Preste bem atenção. João Calvino vai ver aqui o castigo súbito como sinal da santidade de Deus. Pastor, misericórdia, Deus tem juízo e castigo? O Senhor quis mostrar quão horrenda é a hipocrisia diante dele, para que todos temessem. Safira repete a mesma mentira e por isso sofre a mesma sentença. Ambos foram castigados, para que ninguém imagine que Deus suporta tal falsidade na igreja. Você consegue perceber até aqui, irmãos, que aquele texto lá de Romanos que diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens? De repente você cresceu na igreja e dizendo: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Não, Deus não faz esse tipo de coisa não. Não, Deus, uma visão romântica de Deus. Mas ao conhecermos Deus, a sua natureza e seus aspectos, veremos que Deus é amor, mas também Deus é justiça. E queridos, este mesmo Deus aqui narrado, que salva o mais vil pecador, é aquele que imputa juízo aos homens. Qual é a sua visão de Deus? E sabe o que é mais interessante, irmãos? Diante desse aspecto todo, como que Pedro, de forma tão sábia, trata com a esposa de Ananias, Safira? Você percebeu isso no texto? Ele não chega diretamente condenando, e este é o grande ponto da disciplina. Seremos tardios em julgar e condenar quem quer que seja, mas ela mesmo, pelas suas palavras, ela traz condenação para si. Sabe o que isso significa? Que no tocante à caminhada de fé, que no tocante à vida espiritual, muitas vezes nós nos embolamos em nossas próprias pernas, em nossas próprias palavras. E lembre-se disso, enfrentaremos e teremos que prestar conta diante de Deus. O que vocês acham que aconteceria aqui se Safira tivesse dito assim? Quando Pedro pergunta: por tal valor venderam? Ela tivesse dito: Pedro, nós mentimos. Nós falamos que era um valor e na verdade foi outro. O que teria acontecido aqui? Sabe o que isso significa? Sempre, e muitas vezes, eu não vou dizer sempre, mas em muitos casos teremos a oportunidade
de confessar e de falar a verdade, irmãos. Aqui foi dada uma oportunidade. Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? Sabe o que isso me lembra? Que domingo após domingo, semana após semana, Deus nos dá a oportunidade de falar a verdade, de confessar os nossos pecados. E muitas vezes nos colocamos diante de Deus como se nada tivesse acontecendo. Quantas vezes você foi prestar o seu culto diante do Senhor, ou você se colocou diante do Senhor? Lembre-se que nessa ocasião aqui, eles estavam diante do Espírito Santo, eles estavam diante de Deus. Quantas vezes nos colocamos diante de Deus e queremos mentir e passamos pano, achando que é condição, mas temos a oportunidade de arrependimento. Mas haverá um tempo, irmãos. Hoje, conforme nós aprendemos em Apocalipse, existe juízo de Deus, mas misturado com misericórdia, para que homens se voltem, mas chegará um tempo que será tarde demais. Aproveite a oportunidade hoje. A grande questão aqui, irmãos, não é a perfeição, mas a sinceridade do ser. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza. No verso 9. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés daquele que sepultaram seu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. A reação do povo é parte essencial do propósito divino. Deus quis que todos aprendessem que com as coisas do Senhor não se deve brincar. Que enquanto servimos, não devemos brincar com as coisas do Senhor. Sabe o que acontece nos nossos dias? Muitas vezes que o pecado é denunciado, muitas vezes que o pecado é exposto, e muitas vezes com o propósito e o desejo de cumprir aquilo que a Bíblia diz, de viver de forma digna com a vocação, ao invés de gerar temor na igreja, as pessoas querem ficar acariciando o pecado. Ao invés de buscar discernimento espiritual, entendendo que as coisas de Deus são bem maiores que os nossos pensamentos, aqui o quadro gerou temor na igreja, gerou temor naqueles irmãos. Eu fico pensando, se fosse os nossos dias, eu acho que iriam tacar pedra em Pedro e aí correr com os líderes. Aqueles que ficassem de um lado seriam condenados. Irmãos, essa igreja estava sensível àquilo que estava acontecendo. E se vivermos isso, irmãos, nos nossos dias, aqui em nossa congregação, se tivermos de denunciar o pecado, se tivermos de exercer a disciplina eclesiástica, você olhará com coração romântico ou antes falará: importa ser fiel à palavra do Senhor do que a homens? Você agirá por conveniência ou por amor ao Senhor? Essa é a grande questão, irmãos, no que tange uma igreja saudável. Queridos, no mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e expirou. Chegou o tempo do juízo aqui. Sem arrependimento. Caiu diante do próprio pecado. Enquanto Safira cai,
a igreja fica mais firme e de pé. O temor não destruiu a comunhão, mas o temor torna verdadeira e íntegra. A nossa vida precisa ser um livro aberto. Devemos andar em sinceridade de espírito. Devemos julgar todas as coisas no tocante à igreja do Senhor pelo olhar das Escrituras. Devemos oferecer ao Senhor o culto aprazível, com verdade e sinceridade de coração. Qual lugar que você se encontra nesta manhã? Em que lugar você é achado ou contado entre o povo de Deus que teme e serve e que tem levado as coisas do Senhor de forma muito séria, ou as coisas têm acontecido aleatoriamente, de forma irresponsável, em que a palavra é colocada em segundo plano? Eu queria te dar pelo menos um minuto para que você pudesse examinar a sua alma à luz do Evangelho e pudesse sondar o seu coração nesta manhã. Pai, eu tenho verdadeiramente servido o Senhor, ou tenho sido levado pelo egoísmo, pelo engano, pela hipocrisia, vivido uma vida de hipocrisia na fé, querendo mostrar uma coisa que não sou, querendo o aplauso dos homens, cheios de vaidade e orgulho, ou de fato estamos entre aqueles que são contados como povo do Senhor, que teme o Senhor e são edificados? Curve a sua cabeça, examine o seu coração diante de Deus. Pai, Tu és aquele que sonda o mais íntimo dos nossos corações, que sabe o desígnio dos nossos pensamentos. Como diz, ó Deus, o Salmo: para onde nos ausentaremos do Seu Espírito? Se subimos o mais alto monte, ali o Senhor está. Se descemos no mais profundo abismo, ali também o Senhor está. E Senhor, o Senhor conhece toda a hipocrisia do nosso ser. E sim, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti como bons, mas como necessitados pecadores. Senhor, não nos deixe enganados, achando que estamos servindo e na verdade estamos tão distantes do Senhor. Ó Deus, sonda agora o nosso interior e não nos deixe, Senhor, viver conforme Ananias e Safira. Que possamos, ó Deus, ter a vida e a piedade como vista aqui em Barnabé. Ó Deus, gera em nós, ó Deus, um espírito reto e um coração puro. Senhor, endireita as nossas veredas. Sim, ó Pai, nós cremos no Seu amor incondicional e na oportunidade que o Senhor nos dá, porque o dia é hoje, a hora é agora. Senhor, nós não queremos sair por aquelas portas da mesma maneira,
Mas nós queremos sim, ó Deus, nos arrepender diante de Ti, ter uma vida de sinceridade, porque um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Nós nos apegamos na misericórdia, na graça do Senhor, ó Deus, nesta manhã. Olhe para cada um desses irmãos, ó Deus, que saíram dos seus lares. Deus, não nos deixe adorar o Senhor, ó Deus, de forma tão desprezível, achando que podemos enganar o Senhor. Mas, ó Deus, nós nos voltamos para Ti nesta manhã. Faça-nos verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Ó Deus, que possamos viver uma vida honesta diante de Ti, firmados e estabelecidos no Senhor e na Sua palavra. Olha para cada família, olha para cada criança, ó Deus, que aqui está. Senhor, que desde os primeiros momentos, cada homem, cada mulher, com um coração tão puro diante de Ti, verdadeiro, reconhecendo a sua condição, ó Deus, e, ó Pai, se apegando à linda oportunidade de arrependimento, que vidas sejam salvas, que vidas, ó Deus, se rendam, que vidas, ó Deus, se dobrem, reconhecendo o Senhor e a necessidade de um Salvador. Nós Te agradecemos por esta palavra, ó Deus, que sejamos uma igreja, ó Pai, sadia, que não deixemos, ó Deus, de pregar a verdade das Escrituras, doa quem doer, custe o que custar. Sim, ó Deus, que sejamos amorosos, compassivos, mas que não negociemos a verdade do Evangelho, pois o Senhor nos chamou, ó Deus, para amar o Senhor acima de tudo. Que cada irmão aqui, ó Deus, saia por aquelas portas, tão convicto da fé, da verdade, que não negociem com este mundo, que não se associem com as obras das trevas, mas antes, ó Deus, venha denunciá-las. Nós Te agradecemos por esse tempo, nós Te agradecemos por este culto ao Senhor, nós Te agradecemos pela Tua santa e amada presença, e que a graça do nosso Senhor e Salvador de Jesus, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, que a igreja diga amém e amém. Por mais um momento, irmãos, eu queria chamar aqui à frente os nossos amados irmãos Daniel, Carol, por gentileza. Daniel, Carol e Ana Ariela.